Deus, continuando, ó Pai, em Tua santa presença, agradecemos a Ti pelo dom da vida que o Senhor nos concede até esse momento. Toma, Senhor, em Tuas mãos cada um dos irmãos, das irmãs que aqui está. Que os Teus anjos, nesse momento, continue conosco, ao nosso redor, nos guardando. Que nenhum anjo do inimigo venha nos atrapalhar, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver a Tua vontade nesse tempo do fim a qual estamos vivendo. Reaviva, ó Deus, reacenda as chamas, o fogo do Teu Santo Espírito em nossos corações. Nos Amém. batiza, Senhor, com Teu Santo Espírito, porque assim, e só assim, vamos poder, Senhor, ter olhos ungidos pelo Espírito Santo, para compreender, para discernir aquilo que não é a Tua vontade. E a força que o Senhor nos dá para dizer não, escolher aquilo que não te agrada, rejeitar aquilo que não te agrada. Ó Senhor, toma em tuas mãos cada família que aqui está sendo representada. O Senhor conhece, o Senhor sabe as lutas, as dificuldades, as Verdade. provações a qual cada um está passando, mas que o Senhor venha restaurar, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado. Que o Senhor venha fortalecer a fé dos pais, das mães, abençoar os filhos para que eles possam, acima de tudo, aceitar a Ti verdadeiramente. Sim, Pai. Abençoa, Pai querido, cada pedido de oração feito em Teu nome, que seja realizado conforme a Tua vontade, pois o Senhor sabe o melhor para cada um de nós. Fica Verdade. conosco, ajuda-nos a Te servir, fala conosco através da Tua palavra. É que eu te Sim. peço, ó Pai, e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Maicon, como a gente sempre diz aqui, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja muito bem-vindo, querido, e fique à vontade para a explanação da mensagem. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu vou, por enquanto, eu vou ficar aqui com a tela fechada, né? Por conta também até da iluminação, que aqui não está sendo muito boa, para ficar escuro. Amados, o tema de hoje, importante é a mensagem, né? O tema de hoje para cada um de nós é vitória em Cristo. Vitória em Cristo. Queridos, nós sabemos que não é fácil. Desde que o homem, Adão, ele pecou após, né, a sua saída ali, após a sua expulsão do Éden, as coisas continuaram, na verdade, piorando dia após dia. E nós estamos vivendo em um período conhecido na profecia bíblica, tempo do fim, o tempo do fim. Então, o tempo do fim, queridos, chegou. Então, se alguém está distante do Senhor, esse é o momento de retornar aos pés de Jesus, aos braços de Jesus. Afinal de contas, não existe esperança nesta vida e nem na vida futura sem Jesus Cristo, porque ele veio e morreu por nós, viveu por nós, para nos dar o exemplo. E que exemplo, hein? Nós temos alguém que nós podemos confiar. Nós temos alguém que nos deu um exemplo maravilhoso, um exemplo digno de ser imitado, de ser feito segundo aquilo que ele de fato quer para nós. Então, não há desculpas para o ser humano, não há desculpas. Então, vitória em Cristo, o que isso significa? Só o nome já diz vitória, né? Vitória. Aqueles que ser vencedores vão estar com Jesus por toda a eternidade. Mas não existe vitória sem luta, sem batalha. Não existe vitória sem guerra, sem conflito. E
o maior grande conflito está em nossa mente, que é a luta pelo próprio eu, a vitória contra o próprio eu. E com Jesus é possível nós não fazermos aquilo que agrada a nossa natureza pós-queda. Só um detalhe importante: a natureza a qual nós temos, a natureza a qual os filhos e as filhas de Adão tiveram após a queda, em si, ela não é o pecado. O pecado é o ser humano ceder, escolher, fazer aquilo a qual a natureza está induzindo, influenciando. Nós temos uma coisa chamada tendência, né? Mas se nós não cedermos a essas tendências má, não há o pecado em si. Porque o pecado é justamente a escolha consciente e racional. Daí gera a culpa. Daí gera a culpa. Existe o mal e existe a culpa. Então, não sei se os irmãos já leram um livro chamado Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, que, se eu não me engano, foi até o pastor Dennis Priebe que escreveu. É um livro fino, é um livro fininho, mas é um livro tremendo. É muito rico em informações. Louvado seja Deus. De fato, é face a face com o verdadeiro evangelho. Ali mostra o evangelho bíblico, o evangelho eterno, a qual Cristo veio transmitir para cada um de nós. É maravilhoso, é tremendo. Então, amado, Deus irá condenar o ser humano pela culpa, pela culpa. Então, a culpa, para que seja gerada a culpa, exige um conhecimento antecipado e uma escolha racional naquilo a qual ele já sabe que é errado. Daí gera a culpa, a culpa. Então, queridos, com Jesus nós podemos vencer as nossas tendências herdadas, as nossas tendências hereditárias para o mal. E detalhe, nós vamos ver um pouco mais à frente, no espírito de profecia, nos testemunhos de Jesus, a qual o Senhor, não disse para escrever, inspirou a irmã White, né, a profeta do Senhor, que é possível vencer as tendências cultivadas para o mal. Ou seja, aquilo que o ser humano já cultivou, é possível também vencer. O que ele não cultivou, é possível vencer também. É possível não cultivar. Mas mesmo que ele já cultivou, é possível vencer com Cristo. Porque nós temos que crer no que está escrito. Filipenses 4,13. Tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Amados, tudo é tudo. E na palavra de Deus também nos diz que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. É a lei do tudo ou nada. Tudo podemos com Cristo vencer o nosso próprio eu. Agora, sem Cristo, nada podemos fazer que agrade ao Senhor. Nada, nada, nada é nada. E tudo é tudo. Por que que muitas das vezes nós, seres humanos, e mais, eu digo pior, eu falo pior no sentido da incredulidade. Por que que muitos de nós, adventistas do sétimo dia, somos os primeiros a dizer que não tem como, é impossível vencer o próprio eu. É impossível não cair em tentação. Ora, não está escrito a oração modelo? Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ora, por que que essa oração ela, ela foi citada? Não nos deixes cair em tentação. Por quê? Porque é possível não cair em tentação, mas não é de qualquer jeito.
existe um segredo, existe um método, mas poucos querem esse método, poucos querem cavar mais fundo. Amados, o ouro, ele não é encontrado na superfície. O ouro, ele é encontrado mais fundo. Então a pessoa tem que cavar mais fundo. Estão compreendendo? Temos que cavar mais fundo. O Senhor nos diz: examinai as Escrituras, examinai as Escrituras, e não simplesmente ler. Ler, todos leem, mas examinar é só para aqueles que querem algo mais sério com o Senhor, aqueles que de fato querem cavar mais fundo e encontrar respostas que saciam a sua alma, saciam justamente a sua vontade de não, da sua insatisfação, de não viver como todo mundo vive, ir para a igreja, cantar, voltar para casa, viver no mundo como os mundanos. Não, querido. Diferente, vitória em Cristo é possível. Eu vou pedir à irmã Júnia, se for possível, eu vou citando alguns textos, aí eu vou pedir para a senhora ler. Pode ser, minha irmã? Sim. Ok. Apocalipse capítulo 3. Não, eu vou ficar com Judas e eu vou ficar com Apocalipse. Está aqui perto? Dá para me encontrar aqui rápido. Diga que é para nós aproveitarmos o tempo. Minha irmã, você fica em João, 1 João 5, 5 versículo 4. 1 João 5, 4. Tá? Eu vou ficar com Judas, o versículo 24. Queridos, Judas 24 diz o seguinte: entenda que é a palavra do Senhor. Judas 24 diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Olha, Jesus é capaz de nos guardar de cair e nos preservar irrepreensíveis perante a sua glória. Então, só o Senhor é possível fazer isso em nossa vida. Queridos, nós temos que confiar na palavra do Senhor. Nós temos que buscar, nós temos que desejar, nós temos que jejuar por isso. As coisas, elas não acontecem da noite para um dia por acaso. Ah, meus filhos, eu sou adventista, eu estou buscando, sou fiel a Deus e meus filhos vão ser salvos. Eles já estão garantidos. Aí passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, aquele jovem que se tornou adulto já pode escolher, né, o seu rumo, mas até então não escolheu aceitar Jesus como Salvador. E muitos pais ficam pensando, mas ele está aqui em casa, então quando Cristo voltar ele vai ser salvo. Queridos, Deus, ele não tem netos. Deus não tem netos, ele só tem filhos. Então, os filhos e as filhas de Deus são aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Como Salvador. João, o Evangelho de João 1,12 diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Texto tremendo em Romanos. Queridos, então, Deus não tem netos, ele só tem filhos. Então, os filhos de Deus são aqueles que aceitaram a Jesus verdadeiramente e andam segundo a sua palavra. Então, Jesus, ele é possível nos guardar, nos preservar, irrepreensível, nos guardar de cair e nos preservar irrepreensíveis perante a sua glória, sua glória. Apocalipse 3, o versículo 21,
diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Olha que bênção, isso aqui são as palavras de Cristo. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor. Vencedor de quê? Amados, a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros. Porque rápido acontece. Se você piscar o olho, desviar a atenção, pronto, já acabou. Mas a corrida, a vida cristã, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E uma maratona, você já sabe como que funciona. É um cai, levanta. Não é como nós começamos, é como nós iremos terminar. A glória do homem não é nunca cair, mas é levantar-se após a queda. E não permanecer caído, não permanecer no chão, mas é levantar e prosseguir. Prosseguir. Não precisa estar correndo rápido, não necessariamente, mas é continuar prosseguindo. Lembre-se, uma maratona. Nós não podemos também nos acomodar com as mudanças positivas que já foram feitas mediante a ajuda do Senhor e cruzar os braços. Isso se chama estagnar, isso se chama estacionar. Não, o cristão ele sempre tem que estar em progresso, rumo ao alto, rumo à Canaã celestial. Por isso, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Amados, vencedor de quê? Vencedor das tentações, das provações, vencendo o próprio eu, vencendo o pecado na vida, pessoalmente falando, individualmente falando. Nós temos que buscar o Senhor, queridos, enquanto nós podemos achar, invocá-lo o seu nome enquanto perto ele está. Em 1 João 5,4, a irmã Júnia vai ler para nós. 5,4, pode ler. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Então veja, todos que são nascidos de Deus vence o mundo. E essa é a vitória, a nossa fé. Que é nascido de Deus, não é uma pessoa que simplesmente entra em uma água, ou seja, toma um mergulho. Não é aqueles que apenas foi mergulhado no tanque batismal. Queridos, é os que nasce de Deus. Então, quem é nascido de Deus vence o mundo pela fé. O mundo aqui são as coisas degenerativas que não nos ajudam a crescer espiritualmente. Porque há coisas no mundo que em si não são ruins, são boas, mas aqui são coisas ruins. Por isso que quem é nascido de Deus vence as coisas ruins nesse mundo pela fé, pela fé. Romanos, capítulo 6, o versículo 14, diz o seguinte, eu já abri aqui e fala assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, o pecado não terá domínio sobre a vida dos cristãos, sobre a vida dos cristãos. Queridos, como antes o pecado reinava, o pecado tinha domínio na vida da pessoa. O inimigo ele não quer que nós compreendamos a essência do verdadeiro evangelho. Por quê? Porque quando nós, como diz João 8,32, quando nós conhecemos a verdade do Senhor Cristo em nós, a esperança da glória, o pecado não terá domínio sobre nós. Quando nós conhecemos a verdade, somos libertos e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas a verdade em si, apenas conhecida, aprendida e não vivida, não praticada,
não serve de nada, queridos. Pelo contrário, serve apenas para confirmar uma condenação. Aquilo que era para ser para salvação se torna para perdição. Jesus, ele é para nossa salvação, mas também se torna para perdição. Cristo é a nossa esperança nessa vida e na vida futura. Mas aqueles que não aceitá-lo verdadeiramente pela fé e viver segundo a sua vontade, obedecendo a sua palavra, aqueles que conhecem, mas não obedecem ao Senhor Jesus, se tornam o quê? Uma desgraça, porque não existe salvação na desobediência. Não existe salvação em Cristo quando viremos as costas para Cristo. Por isso que nós temos que, de fato, buscá-lo verdadeiramente, reajustar a nossa vida segundo o modelo divino, pois Ele nos ama. E nós temos a certeza de que Ele nos ama. A prova já foi dada na cruz. Romanos 8:37 diz o seguinte, Romanos 8:37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio de Cristo, por meio daquele que nos amou. Olha que bênção! Em Cristo, amados, nós somos mais do que vencedores. Detalhe, em Cristo, em Cristo. Eu não quero nada com Jesus, eu nunca vou ser vencedor daquilo que o mundo oferece, daquilo que é contra a palavra de Deus. Mas com Cristo, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não existe coisa, amados, impossível que o Senhor não possa nos ajudar. Nós temos que cooperar com Deus. Agora, se nós não cedermos à vontade do Senhor, nada é feito em nossa vida. Nada é feito em nossa vida. Mateus, irmã Júnia, lê para nós Mateus 1, o versículo 21. Mateus 1, 21. Nós vamos ver o que está escrito na palavra de Deus em Mateus 1, o versículo 21. Mateus capítulo 1, verso 21. Isso, pode ler. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. Então veja, Jesus salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Então Cristo ele veio com um objetivo, queridos, também tremendo, salvar-nos do pecado e não no pecado. Não é impossível Jesus levar alguém na sua segunda vinda, preste atenção, quando Cristo voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, na sua segunda vinda, todo o olho verá, todas as pessoas verão. Um detalhe importante que eu sempre gosto de frisar, o tema hoje não é sobre a volta de Cristo, mas sempre nós temos que estar falando da volta de Cristo, porque é uma promessa tremenda, maravilhosa, que nos dá esperança. A volta de Cristo, ela não será secreta. Não existe, exatamente, vai existir arrebatamento, mas não é secreto, nada de secreto. Quem inventou essa doutrina, esse vento de doutrina, foi o próprio Satanás, usando a palavra de Deus de forma isolada, alguns textos fora do contexto. Não existe arrebatamento secreto. Vai ter o arrebatamento, mas vai ser visível. Vai ser visível. Os ímpios, aqueles que vão ficar na terra, eles vão ver os servos de Deus subindo para encontrar o Senhor nos ares. Então eles vão ver aquele momento acontecendo, mas não vai ser nada de secreto. E um detalhe, todos,
todos os que ficarem na terra após a segunda vinda de Cristo, todos eles estarão perdidos por toda a eternidade. Não haverá oportunidade de salvação após a volta de Cristo. Aliás, para nós que conhecemos a verdade de forma direta, mais profunda, a oportunidade de salvação é nesta vida, antes da morte ou antes da volta de Cristo. E mais, antes do fechamento da porta da graça, certo? Muitos dizem assim. E é um dizer que não há pecado nessa afirmação. Enquanto há vida, há esperança. Porém, eu vou mais além. Enquanto há vida, há esperança, até que a porta da graça não tenha fechado. Porque após o fechamento da porta da graça, vai haver milhares e milhares de pessoas em todo o planeta Terra vivos, mas não vai haver mais esperança de salvação para nenhum deles que rejeitaram Jesus Cristo. Entende? Mas vão estar vivos. Então, enquanto a vida, antes do fechamento da porta da graça, de fato, há esperança. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Senhor falando por meio do Espírito Santo em nossos corações, em nossa mente, não endureçamos o coração. Hoje há esperança, amados, para mim e para você, há esperança de uma vida diferente, uma vida para melhor com o Senhor. Há esperança. Queridos, em 1 João 5, versículo 3, o Senhor nos diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são penosos. Então, porque tudo que é nascido de Deus, o versículo 4, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, amados, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, o amor de Deus é revelado em uma vida de obediência aos seus mandamentos, aos seus mandamentos. Então, o amor de Deus é revelado em uma vida em obediência aos seus mandamentos. Interessante que o próprio Senhor nos diz em João 14,15, ele nos diz assim: se me amas, guardarei os meus mandamentos. Então, Jesus nos deixou bem claro que a obediência é uma prova de amor. A obediência é uma prova de amor. Eu amo ao Senhor Jesus. Qual é a prova? Eu estou de costas para ele. De costas para ele significa não obedecer a sua palavra, né? Eu não quero fazer aquilo que ele diz para fazer. Eu amo? Não. Pode amar dos lábios para fora, mas não ama verdadeiramente de coração. Então, aqueles que amam o Senhor, eles obedecem. Eles obedecem. Eles obedecem por amor ao Senhor. E Salmo 119, o versículo 11, o salmista nos diz: escondi a tua palavra em meu coração para não pecarmos contra ti. Queridos, Deus quer escrever a sua lei em nossos corações e em nossas mentes, em nossas mentes. Por quê? Porque no momento certo nós vamos estar usando a palavra de Deus em nosso favor como um escudo. Se nós examinarmos a palavra de Deus, lembre-se, examinar, cavar mais fundo, nós vamos formar um muro de proteção, um muro de textos bíblicos em nossa mente. E quando o inimigo vier nos assaltar com as suas tentações, nós vamos estar o quê? Protegidos e usando a palavra do Senhor. Queridos, é impossível ter derrota estando ligado na videira verdadeira que é Jesus. É impossível.
Quando nós escondemos a palavra de Deus em nossos corações, amados, nós teremos a vitória sobre o inimigo. Nós teremos a vitória juntamente com Cristo sobre o próprio eu. A vitória contra o pecado. Nós não somos, amados, obrigados a cair em tentação. Nós não somos obrigados. O inimigo pode até colocar na mente de alguns que é impossível. Sabe por quê? Porque existe uma luta, uma batalha muito árdua. E por não ser fácil, muitos a julgam ser impossível. Então veja, muitos desistem da caminhada, muitos desistem da maratona cristã. Hebreus, no capítulo 12, Hebreus 12, nós vamos já para uns textos do Espírito de Profecia. Hebreus 12, o versículo 1 e 2, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso. Olha, queridos, desembaraçando-nos de todo o peso que tenazmente ou tão de perto nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha aí, desembaraçando-nos do pecado que tão de perto nos assedia, nos arrodeia, desembaraçando-nos, querido. Fujamos, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Amados, não foi fácil, queridos. Não foi fácil para Jesus. Não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Amados, Cristo, ele morreu por nós para nos dar a garantia da vitória eterna, a garantia da salvação eterna. Mas muitos não estão fazendo caso do que Cristo fez. Muitos dizem de forma arrogante: ah, eu não pedi para que ele morresse por mim. Muitos falam isso verbalmente, mas a maioria fala isso em seu coração, com as suas ações. Amados, não importa como esteja a sua vida, Deus está falando para você, ainda que o céu caia, não desista. Ainda que você morra, mas morra em Cristo. Não tema, eu estou contigo. Não te assombres. Por que você anda apavorado? Por que você anda desesperado? Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo com a minha destra fiel. Amados, se nós não crermos verdadeiramente no amor de Deus em nossas vidas, no poder que Ele está disposto a nos comunicar, irmãos, a nossa vida é em vão, é em vão. No livro Conselhos sobre Saúde, página 440, Conselhos sobre Saúde, página 440, diz assim, olha esse os que põem em Cristo a sua confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, devem reger todo o apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria força limitada. Deus não nos deixou lutar, queridos, com a nossa força limitada. Nós não temos força para nada. É limitada. Seja quais forem as nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, nós podemos vencer mediante o poder que Ele está disposto a nos comunicar. Irmãos, podemos o quê? Vencer, mas mediante o quê? A vitória de Cristo, mediante a sua graça que Ele nos habilita. Irmãos, só não irá vencer Satanás aqueles que não querem,
aqueles que não querem. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu sou humano, eu sou ser humano. Eu sei o que você sente. Jesus sabe o que nós sentimos. Irmãos, Obreiros Evangélicos, página 286. Cristo prometeu que o Espírito Santo habitaria naqueles que lutam pela vitória sobre o pecado. Lutam. Eu não creio nisso. Nunca irá vencer. Nunca. É impossível a vitória contra o pecado na vida dos incrédulos. Jesus prometeu a vitória sobre aqueles que estão lutando para demonstrar o poder da força divina, dotando o instrumento humano de poder sobrenatural. Amados, olha, queridos, e instruindo o ignorante nos mistérios do reino de Deus. Jesus, ele dota o instrumento humano de um poder sobrenatural. Irmãos, a vitória, o segredo da vitória está em buscarmos ao Senhor Jesus de coração, verdadeiramente, e não de forma parcialmente. Nós temos que cavar mais fundo, querido. Nós temos que ter mais intimidade com o Senhor. A nossa vida, a vida cristã, não é essa vidinha de apenas ir para a igreja, cantar, voltar. Na igreja todo mundo é santo, mas fora dela parece demônios, a grande maioria, porque estão vendo o que o mundo vê, assistindo o que o mundo assiste, apoiando tudo o que não presta fora da igreja, dentro da igreja. Irmãos e irmãs, chegou o momento, queridos, a sacudidura já começou e o Senhor está permitindo tantas coisas abomináveis acontecerem em nosso meio, como adventista, queridos, justamente para nos sacudir, e aqueles que vão ficar fiel à palavra, aqueles que vão ficar em pé, são aqueles que estão buscando o Senhor, que estão lutando contra o próprio eu e que estão vencendo um dia após o outro, um dia de cada vez. Oh, queridos amados irmãos, a santidade está ao alcance de todos aqueles que o buscam com fé, não por suas boas obras, mas pelos méritos de Cristo. O poder divino dá a todos os que estão lutando a vitória sobre o pecado e sobre Satanás. O poder divino dá a todos os que estão lutando a vitória. Irmãos, é impossível nós dizermos que com Cristo não é possível vencer. Isso é uma blasfêmia, isso é uma incredulidade, queridos. Isso é uma grande incredulidade, porque como não há nada impossível para o Senhor, nada. Ele abriu o mar vermelho, é tão bonito aquela história, mas muitos de nós contamos apenas para crianças, porque não contamos para nós mesmos adultos. Se ele conseguiu, se o Senhor Deus conseguiu ressuscitar um homem que já estava morto, já estava em um processo de se decompondo, querido, o que ele não pode fazer em nós, o que mais me impressiona em Cristo não é ele, pelo poder de Deus, ter ressuscitado um ser humano, um homem que morreu, um ser humano, mas ele ressuscitar alguém vivo, ressuscitar espiritualmente falando. Amados, muitos de nós estamos mortos espiritualmente. E o Senhor, Ele quer nos ressuscitar. Aqui, em outra citação, diz assim: Ele não veio salvar o homem no pecado, como diz Mateus 1:21, mas salvar o homem do pecado. E todos os que sentem a necessidade de um Salvador e vão até Ele, crendo, olha aí, amados, em seu poder, obterão a vitória completa em Cristo. Irmãos, mas para isso eu tenho que crer, eu tenho que buscar. Se eu não acredito, se eu não acredito que Jesus pode me ajudar a vencer o meu próprio eu, as minhas próprias tentações, o que eu estou fazendo na igreja?
Irmãos, nós temos que parar e pensar um pouco. O Filho de Deus veio ao nosso mundo em forma humana para nos mostrar que a divindade unida, combinada com a humanidade, pode obter a vitória sobre o pecado. Queridos, isso que é tremendo. Jesus, ele não veio mostrar como um Deus devia viver entre os homens, mas como um homem devia viver na dependência de Deus para tudo. Somos dependentes de Deus. Nós estamos buscando o Senhor verdadeiramente. Não podemos esperar alcançar a vitória sobre o pecado sem suportarmos sofrimentos ou obter a recompensa do vencedor com esforços débeis. Não podemos esperar vitória, queridos, sem suportarmos sofrimentos, decepções. Amados, Testemunhos para a Igreja, volume 3, 381 diz: cada qual terá sua luta intensa para vencer o pecado em sua vida. Às vezes, essa obra é muito penosa e desanimadora. Quantos de nós, queridos, já nos ficamos desanimados? Mas não, queridos, desista, não desista, pois ao vencedor o Senhor nos prometeu sentar com Ele, pois ao vermos, queridos, os nossos defeitos de caráter, fomos-nos a considerá-los, em vez de olhar para Cristo e revestir-nos das vestes da justiça dele. Todo aquele que entrar na cidade de Deus pelas portas de pérola vai será como o vencedor, será o vencedor. E sua maior conquista terá sido a do próprio eu, a do próprio eu. Amados, nós temos que ter o domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo. Esse é o fruto do Espírito Santo. Domínio próprio, temperança é domínio próprio. Nós temos que estar prontos, queridos, a suportar coisas piores a qual nós já estamos enfrentando e suportando. Calúnias, difamações. Jesus, ele suportou, amados, todas as calúnias, todas as difamações, todas as acusações. Ele suportou, ele teve o domínio próprio. Irmãos, ele podia falar o que ele queria falar, mas assim ele não fez. Ele controlou-se, ele subjugou o próprio eu, ele teve domínio próprio. Enquanto estavam acusando ele, difamando ele, caluniando ele controlou-se. Amados, os que esperam contemplar uma transformação mágica em seu caráter, sem resoluto esforço da sua parte para vencer o pecado em sua vida, esses serão decepcionados. Não existe vitória sem luta, sem conflito, sem guerra. Não existe vitória sem batalha. Os que esperam uma transformação mágica em seu caráter, sem um resoluto esforço da sua parte. Qual é esse esforço? É em cooperar com Deus, ceder à vontade de Deus, dizer não para o próprio eu. Se eles estão buscando ou esperando uma transformação mágica, serão decepcionados. Serão decepcionados. Porque não existe, queridos, vitória sem uma luta. Não existe transformação de caráter sem uma renúncia do próprio eu. Isso é uma luta, isso é uma batalha. Queridos, cada qual teremos uma intensa luta a travarmos, ou continuarmos travando. Mas o resultado final vai depender da intensidade ao qual nós estamos buscando ao Senhor. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E que os anjos do inimigo não venham ter vitória sobre você e sobre a tua família. Que nós nunca venhamos, queridos, independente do que aconteça, nós nunca venhamos
a desistir de Jesus, porque Ele é a nossa única e grande esperança nesta vida e na vida futura. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Essa é a nossa esperança, né? Vamos. Irmã Júnia, só um detalhe. Eu só vou poder ficar, acho que até o máximo umas 6h15, mais ou menos. Porque hoje eu vou ter que sair bem cedo, tá bom? Tá bem, irmão. Então vamos fazer a oração para finalizar esse bloco. E o irmão Ronaldo, você faz a oração normal e o irmão Ronaldo fará a oração cantada, tá bem? Pronto. E depois nós teremos uns Então minutinhos para eu, consideração. eu oro logo ou o irmão Ronaldo vai cantar? Você Oro ora logo. e depois do irmão Pronto, Ronaldo tá ok. faz a Entendi. oração Então cantada. vamos. Aqueles que puderem, é claro, vamos colocar-nos em uma posição de oração. Está de joelhos. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez estamos a teus pés. Necessitamos, Senhor, da tua graça que nos habilita. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estarmos vivos até esse momento. Senhor, perdoa nossos pecados. Nos batiza com o Espírito Santo. Nos dá tristeza pelo pecado e o afastamento dele. O pecado é ofensivo ao Senhor. O pecado ele faz separação entre nós e ti. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a tua vontade nesse mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a te servir de todo o nosso coração. Porque, querido Deus, queremos, naquele grande dia da tua volta, subir e encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares, eu e a minha família, eu e os amados irmãos e irmãs que aqui está. Abençoa, meu Pai, de forma poderosa a vida de cada um dos irmãos, a família de cada um dos irmãos aqui representado. O Senhor conhece cada um no seu íntimo, o Senhor sabe, ó Pai, as suas batalhas, as suas dificuldades, as suas aflições, as suas dores. O Senhor conhece e sente as dores de cada um dos teus filhos. Aqui está, Senhor, a menina dos teus olhos. Abençoe as esposas, abençoe, Pai querido, dando paciência, sabedoria, dando discernimento, para que possa também ajudar o esposo, ajudar naquilo que precisa como um apoio, como um conselho. Dê sabedoria, Pai. Que cada mulher aqui casada possa ser, ó Deus, uma, uma árvore de bênção na vida de cada família. Abençoe de uma forma tremenda também os esposos, Pai. Abençoe cada um dos esposos, que o teu Espírito Santo faça morada também na vida deles e que eles possam ser o provedor, o protetor, o pai a qual não fecha os olhos para as coisas erradas na família. Um pai que não seja complacente com os erros dos filhos, mas que esteja pronto para auxiliar também, para ajudar, para trabalhar unido com a esposa, com as esposas. Abençoe, Pai amado, os filhos, as filhas, para que o Espírito Santo de Deus possa ser aceito na vida deles, porque o Espírito Santo está trabalhando, e ele trabalha, ele fala, ele convence, ele mostra a tua vontade. Abençoa os filhos para que eles possam aceitar o Senhor de todo o coração, que possam ser obedientes aos pais, às mães, obedientes aos mais velhos, obediente, ó Pai, aos responsáveis. Abençoa a família por completo, Pai amado. Se há alguém enfermo, que a tua mão poderosa de cura possa curar, Senhor, as enfermidades. Se assim for para a glória do Senhor. Seja feita a tua vontade em nossa vida, Senhor. Nós precisamos de ti para tudo. Nos ajude a viver hoje a tua vontade, só hoje, Senhor. E se amanhã estivermos vivos, nós iremos te buscar e fazer um pacto com o Senhor. Mas hoje nós queremos fazer esse pacto contigo. Toma o nosso coração e
toda a nossa vida por completo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém.